Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o diácono Hilton Hicks. Damos prosseguimento à nossa primeira semana do Retiro Quaresmal, meditando agora sobre o Evangelho proposto pela nossa Igreja, pela liturgia da quarta-feira da primeira semana da Quaresma. O Evangelho que nós vamos meditar hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, de 29 a 32. A Igreja ainda nos propõe nesse dia que nós meditemos o Salmo 50 a 51 e o livro de Jonas 34, de 1 a 10, que está totalmente ligado ao nosso Evangelho. Os passos para a nossa oração serão absolutamente iguais. Primeiro, nos preparar, nos dispor para que nós possamos entrar em contato com Deus, possamos estar plenamente voltados para a nossa oração, nos situar de que nós estamos no encontro com Jesus Cristo e assim meditar o texto proposto, o texto do Evangelho de Lucas que nós vamos meditar hoje, e ao final fazer a nossa revisão. A graça que nós vamos pedir hoje é: Senhor, que eu possa ver com maior clareza a Tua presença em mim e na minha história. Como isso é importante, né? Que muitas vezes nós pensamos: nossa, parece que Deus me abandonou, parece que Deus não está presente, parece que eu estou sozinho, Ele não responde às minhas orações. Mas criamos que nós temos sempre a presença dEle, o amor dEle nos rodeia a todo instante de nossa vida. Então peçamos essa graça nesse momento de oração, que eu possa ver com maior clareza a Tua presença em mim e na minha história. Meditemos então o Evangelho de Lucas no capítulo 11, versículos de 29 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens dessa geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Jesus, nesse Evangelho, pregando à multidão, é cobrado de toda forma para que ele faça milagres, para que ele faça sinais que digam realmente que ele é o Filho de Deus, que ele é o escolhido, que ele é o Messias. Nessa pregação, ele lança a mão de 2 episódios do Antigo Testamento. Remete a Salomão, filho de Davi, e também fala de Jonas. Jonas foi um profeta de Israel que viveu no século 8 a.C., e que tinha enormes dificuldades para perceber os sinais de Deus na sua vida. E quando Deus disse a ele: vá até Nínive, pregue a palavra de Deus, diga que se eles não se converterem, todos morrerão, diga que eles precisam fazer penitência, ele desobedeceu, tentando fugir, porque o seu orgulho de quem era temente a Deus não permitia que ele fosse até Nínive, onde todos eram pagãos, onde não tinham a crença de que Deus, o Deus único e Salvador, era o nosso Deus. Então ele desobedeceu e quase morreu sendo engolido por uma baleia, e depois, no momento em que ele resolve obedecer aquilo que Deus pediu para ele colhe os frutos da conversão de cada um dos ninivitas. Nínive se converte, faz penitência, e Jonas consegue aquilo que era o pedido de Deus para ele.
E nesse instante, Jesus está sendo pressionado para que ele faça grandes milagres, para que as pessoas o aceitem, para que as pessoas saibam quem ele é. Mas ele se recusa a fazer qualquer tipo de sinal, qualquer tipo de milagre, dizendo que Jonas já fez o sinal mostrando quem é Deus, mas ele é muito maior do que Jonas. Salomão já mostrou toda a sua sabedoria, trazendo tantos reinos até ele para que pudessem desfrutar dessa sabedoria, mas Jesus é muito maior do que Salomão. Vejam que se reúne em torno de Jesus um povo curioso e sedento de presenciar aquilo que é espetacular, daquilo que é maravilhoso. Mas a única coisa que é preciso é olhar para Jesus, é crer. É Ele o sinal que Deus lhes envia. É Ele, Jesus Cristo, o Messias desejado. Mas os israelitas, o povo de Israel, os judeus não conseguiam acreditar ou não conseguiam reconhecer Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias que viesse de forma espetacular, acabando com o Império Romano, tornando-se o rei de Israel e recompondo toda a terra de Israel. Jesus, dizendo que ele não fará nenhum sinal, ele nos faz um apelo à conversão, dizendo que tudo que tinha que ser dito, já foi feito. Quem acolhe e escuta é convertido, crê em Jesus Cristo e, consequentemente, passa a segui-lo. Quem não escuta, permanece na cegueira. Nesse momento de Quaresma em que nós estamos caminhando com nossa vida espiritual, buscando conversão, buscando estar mais próximos de Jesus, é extremamente necessário que nós tenhamos fé e cremos que Ele é o Messias. Ele é o Senhor Deus que desceu até a terra para que pudesse nos salvar. Ele é o Redentor da humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que se sacrificou por nós para nos dar a salvação. Muitas vezes nós ficamos esperando que Jesus faça os milagres que nós pedimos, que Jesus nos dê as graças que nós pedimos, mas ele deixa claro nesse Evangelho que nós precisamos crer, independente daquilo que nós recebemos. Óbvio que ele está disposto sim a curar, a transformar. Ele nos disse claramente que ele veio até nós para nos curar, para nos libertar, para os doentes, e nós somos esses doentes. Mas essencialmente não é o sinal, o milagre que deve ser fonte de conversão para cada um de nós, e sim o amor de Deus. Olhar para tudo o que ele fez, para tudo o que ele falou, e perceber que ele é o nosso Deus, aquele que nos salva, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, e nos convertermos, virando o nosso olhar completamente para Jesus Cristo, para que nós saiamos dessa cegueira espiritual, para que nós saiamos desse desejo que nos corrói em tudo esperar pelo milagre, pela graça, pela resolução do problema que não vem, pelo impossível. Sem Deus, nós nada somos, e Ele continua sendo nosso Deus. Então nós precisamos amar a Deus não pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, mas por tudo aquilo que Ele já fez. Então pensamos essa graça de olhar para Jesus Cristo e perceber a presença de Jesus em cada momento da nossa vida.
tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele foi na nossa história, em cada dia que nós vivemos. Ao final, anote, faça a revisão da sua oração e não deixe de fazer a sua oração de atenção amorosa. Vamos continuar caminhando com Jesus Cristo nesse processo de conversão, nesse itinerário espiritual. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.